Hey guys, what's up? Então, no vídeo de hoje eu quero falar-vos sobre 4 coisas que eu amo aqui nos Estados Unidos e 3 coisas que eu detesto. Não vou dizer que essas são as únicas coisas que eu gosto ou detesto, apenas são as coisas que me vieram à mente quando eu estava a pensar nas coisas que eu gosto e detesto aqui nesse país. Então, sem mais demoras, vamos a isso. Alright, so uma coisa que eu super admiro e gosto aqui nos Estados Unidos é o facto de eles reconhecerem que nem toda a gente tem a paciência ou dom para ir para a escola todos os dias durante 4 ou mais anos e ficar sentado numa cadeira for long periods of time. Nem toda a gente quer se formar, sei lá, em medicina, direito e esses outros todos os cursos. Nem toda a gente quer esse caminho para a sua vida. Então, eles têm escolas vocacionais e têm cursos técnicos que podem ser realizados em 1, 2 anos ou bem menos que isso. E são cursos que cursos que ajudam a entrar no mercado de trabalho mais rápido. Porque há pessoas que terminam o ensino médio e às vezes querem dar uma pausa, não querem estudar de imediato, querem fazer um curso rápido e começar a trabalhar. E depois, se calhar no futuro, ir para a universidade fazer uma formação assim mais séria, se podemos assim dizer. So yeah, that's pretty much it. A inclusão e a diversidade que há nesse país. Essas são as segundas e essa é a segunda e a terceira coisa sobre a inclusão. A inclusão é que há vários tipos de pessoas nesse mundo. Há pessoas com certas deficiências ou deficiência que não lhes possibilita andarem pela rua ou ir para a escola da mesma maneira que os outros. Os transportes públicos aqui são feitos para todo tipo de pessoa, desde a pessoa que anda na cadeira de rodas e desde a que não. Então, isso é algo que eu amo aqui nesse país. Os transportes públicos estão designados, são feitos até para as pessoas fisicamente deficientes e isso é algo super bom que não se vê em toda a parte desse mundo, sabem? Assim, por exemplo, no meu país não tem isso. No meu país, praticamente, o transporte público é só para uma pessoa que consegue andar com seus próprios pés, sozinho, consegue ver, consegue se comunicar com as pessoas, só mesmo isso. Já aqui não, aqui os transportes públicos gostam de incluir todo e qualquer tipo de ser humano e é assim que as coisas devem ser. E sobre a diversidade, que é o terceiro ponto, cada cidade ou cada estado aqui parece um país novo, sabem? Não é à toa que as pessoas dizem que esse país é feito de imigrantes, porque isso é bem verdade. Há coisas que tu podes encontrar num estado que tu não vais encontrar no outro. Como eu já mencionei aqui no vídeo passado, assim, por exemplo, em Massachusetts, que é onde fica a cidade de Boston, onde eu já morei, lá tem supermercados que tu não vais encontrar aqui na Flórida, como aqui na Flórida tem supermercados que não vamos encontrar em Boston ou Massachusetts no geral. E o tipo de povo, de pessoa e o clima também. Aqui há cidades com climas bem diferentes e com a intensidade também diferente. Por exemplo, vocês sabem que Miami é uma cidade tropical. Isso é o principal motivo que me fez vir para esta cidade. Eu não estava a aguentar com o frio, a neve de Boston. Isso é algo muito bom num país, pelo menos para mim. Já, isso de ter a opção de viver num país cujo clima é mais, as temperaturas são mais baixas ou mais altas, eu gosto de ter essa opção. Eu não gosto de ter que pensar, eu estou num país, por exemplo, na Inglaterra, e não importa qual é a cidade que eu vá morar, eventualmente o clima vai ser sempre o mesmo, ou vai ser mais frio, vai ser sempre frio ou calor numa determinada altura. Eu não gosto disso. Tudo bem que aqui em Miami faz frio, sim, mas não é aquele frio que dá até na espinha, não.
E sobre a diversidade dos vários povos que nós podemos encontrar em cada cidade. Há cidades em que tem mais brasileiros que outra coisa, né? Tirando os americanos, tirando os norte-americanos, os brasileiros também são americanos. Há cidades que tu vais encontrar mais brasileiros que outra coisa, por exemplo, Boston. Boston eu vi muitíssimos brasileiros. E há outras, como em Miami, em que nós vamos encontrar mais americanos também, mas a sua maior parte da América Latina. Nós aqui podemos encontrar o país no seu todo, né, no geral. Podemos encontrar coreanos, podemos encontrar japoneses, nigerianos, ganenses, portugueses, brasileiros, angolanos, etc. Na sua maior parte, pelo menos aqui em Miami, tu vais encontrar mais pessoas da América Latina que falam espanhol. Por isso que o espanhol praticamente aqui é a segunda língua desse país. Que é o último ponto. A alimentação aqui, eu acredito que é para todos os bolsos. Há supermercados para todos os bolsos, do mais rico, né, ao mais pobre. Isso é só uma questão de tu saberes qual é o supermercado que tu vais começar a ir com frequência. Porque se tu fores uma pessoa organizada, no que toca à alimentação, tu vais conseguir gastar por mês, no mínimo dos mínimos, $150. Agora, se tu não fores uma pessoa tão organizada e tão preparada com isso, tu vais gastar, se calhar, uns $250 a $300 por mês. Isso é muito. Podem pensar que não faz tanta diferença, mas faz. Principalmente se fores uma pessoa que pretende morar sozinha, por mais que seja numa residência que partilhes com outras pessoas, mas já. A renda nesse país é um absurdo total. É super difícil vocês acharem uma acomodação perto da escola, principalmente porque, não vou vos mentir, se vocês tiverem interesse em vir para aqui, para esse país, é sempre melhor viver perto da escola. E às vezes não vai ser possível realizar essa vontade, porque se tu fores numa cidade cara e quiseres morar perto da escola, tu vais ter que pagar uma fortuna. Por exemplo, em Boston, se tu estudas assim na Tufts University e quiseres morar perto dessa universidade, no que toca à renda, tu terias que pagar se calhar uns 1.500, 1.800 para cima. Isso é a ser otimista, porque eu acho que a renda começaria nos 2.000, se és uma pessoa que vai querer morar sozinha. Mesmo se quiseres split a renda, morar com outras pessoas, não vais pagar abaixo de $1.000. Esquece isso. Tu aqui, só um quarto mesmo, tu podes encontrar a $1.200, $1.300 por aí. Nós, como estudantes internacionais, não podemos trabalhar fora da escola sem autorização. Nós só podemos trabalhar fora da escola sem autorização quando é um internship, quando é um estágio, e esse estágio tem que estar relacionado com o nosso major uma parte das vezes. Essa é a única exceção para nós trabalharmos fora da escola com a autorização da universidade. E eu digo isso de emprego porque sometimes nós ficamos fartos de ficar toda a depender de um certo dinheiro que vem de um certo país que tem certos tabus nos bancos, e as transferências às vezes demoram tanto que a gente fica fed up. Chega uma altura mesmo na nossa vida que nós ficamos super fartos de depender. Então, isso, como é um país que tem sempre empregos disponíveis, principalmente nos restaurantes, bares, lanchonetes, etc. O que não falta aqui é esse tipo de emprego. Podem acreditar. Às vezes nós queremos ganhar um dinheiro próprio que vai nos ajudar a suprir aqueles nossos desejos de, por exemplo, ir para Nova York, ficar no Upper East Side, ou perto do Central Park, num hotel 5 estrelas ou 4, tu sabes? Às vezes só queremos mesmo um dinheirinho extra para nós fazermos as nossas coisas, porque quando a gente depende dos nossos pais, por exemplo, já aquele dinheiro fixo
em que nós não podemos contar com uma parte para fazer outras cenas outside dessa mesada, you know? Se tu és um estudante internacional com strict parents, like me, so you know what I'm talking about. E a última coisa que eu vou mencionar aqui, que eu super detesto nesse país, que devia ter sido a primeira coisa a mencionar, é financial aid ou ajuda financeira para estudantes internacionais. Esse país, gente, não é fácil você encontrar ajuda financeira para nós. Portanto, se você tem a intenção de vir para cá, saiba disso. Não vem com expectativas muito altas e saiba bem para que instituição tu queres ir. Há instituições que oferecem ajuda financeira para nós. Não são muitas, mas elas existem. E a maior parte delas, ou todas, são instituições privadas. Até hoje ainda não vi nenhuma instituição pública que tenha ajuda financeira para estudantes internacionais. Não penso. Don't get me wrong, as universidades públicas podem não ter ajuda financeira para nós, mas elas oferecem fontes onde nós podemos encontrar bolsas de estudo para nós. Mas essas bolsas de estudo não são aquelas bolsas que podem financiar metade ou toda a nossa tuition, a nossa propina. Não, são aquelas bolsas que o award é de 500, 1.000, 1.500, 2.000 dólares por aí. E não é fácil conseguir essas bolsas. Normalmente essas bolsas vêm com... São tipo contests, estás a ver? São tipo... Como é que se diz isso em português? Tu tens que aplicar e mandar certos documentos, o que eles pedem, mandar certas composições e tal, porque isso varia de empresa para empresa ou de pessoa para pessoa, porque essas bolsas são financiadas às vezes, não é às vezes, são financiadas por empresas e pessoas diferentes. So, yeah, that's pretty much it. Alright guys, esses foram os pontos que eu quis partilhar com vocês e alguns deles são super importantes para pessoas que queiram vir para aqui como estudantes e que têm que ter em mente. Fiquem bem, muito obrigada por terem assistido até aqui e não se esqueçam de me deixar um like e de falar sobre esse canal com os vossos amigos e com pessoas que vocês saibam que tenham interesse em vir estudar aqui ou mesmo trabalhar. Muito obrigada mais uma vez, fiquem bem, vemos no próximo vídeo.